There are critics who say that the Lobito corridor just repeats the old patterns of colonial extraction. As you know, when many world powers have come to Africa, taken the minerals and just taken them out. Is that a concern for you? Bom, não, não é nenhuma preocupação, porque os nossos países, mesmo sendo já países independentes, não têm ainda a capacidade de transformar todos os recursos minerais que detêm e que extraem. Portanto, seria utópico dizer-se que a extração de minerais em bruto, de um dia para o outro, vai parar. Que os países africanos vão prescindir de vender os seus minerais em bruto. Portanto, o ideal seria termos capacidade de transformá-los aqui, maioritariamente, para adicionar valor, dar mais emprego à nossa juventude, mas isso não prescinde em absoluto a necessidade que ainda temos de exportar uma boa parte dos nossos minérios em bruto. Portanto, isso não nos assusta. Os minérios hoje são exportados no nosso próprio interesse, no interesse dos próprios Estados africanos, desculpem. É uma situação que é bem diferente da do tempo colonial, porque os colonos não tinham o nosso consentimento para tirarem daqui as nossas riquezas. Tem duas partes. Eu trouxe aqui dois pedaços da entrevista e vou começar por dizer que a calma, o calculismo do nosso presidente assusta qualquer jornalista, assusta qualquer cidadão, ok? O presidente tem um perfil muito introvertido, o que é muito distante do perfil, por exemplo, do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que é muito distante do perfil do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que é muito distante do perfil do presidente Jonas Savimbi, é próximo do perfil do presidente José Eduardo dos Santos. Muito introvertido, muito calculista, isso faz com que o jornalista fique até assim intimidado. Isso também faz com que a relação entre o presidente e a população e o povo seja um bocadinho distante. Nada mal nisso, é o perfil dele, do presidente. Quem já viu as entrevistas do presidente João Lourenço, muito antigas, o mesmo perfil, ok? Muito calmo, muito introvertido, muito calculista nas respostas. Isso é bom ou é mau? Do ponto de vista de abraçar a população, da proximidade, de familiaridade, é mau. Isto faz com que ele perde em relação a outro candidato, caso estivesse, né, a concorrer às eleições. Mas do ponto de vista da assertividade nas respostas, ele ganha, porque dá-se tempo de pensar nas respostas. Ponto. Essa é só uma apreciação que eu queria aqui fazer. Em relação à resposta do presidente aos críticos, né, do corredor do Lobito, eu por acaso sou também um dos críticos. É claro que eu sempre faço uma avaliação pró e contra, mas tenho um certo ceticismo em relação ao corredor do Lobito. O presidente lhe é perguntado se não lhe preocupa o facto de o corredor do Lobito albergar um padrão colonial, onde potências europeias chegam no continente, tiram recursos naturais e saem. Se isso não lhe preocupa. Disse que não porque hoje os recursos naturais em Angola saem em função dos nossos próprios interesses, ontem saíam em função dos interesses do colonizador, ok? Quer dizer, esperemos nós que a quantidade do que sai, a qualidade é controlada. Quer dizer que nós sabemos qual é a quantidade de petróleo, de cobalto, de ouro, de ferro que sai por dia em Angola. Esperemos que saibamos, porque se nós não sabemos, então estamos no mesmo padrão. Ok? O presidente também aqui falou, e tem mais, vendemos ao nosso interesse, nós vendemos àqueles que nos apetecem e vendemos como vendemos. Ok? É claro que é diferente, que ontem tiravam e como quisessem, mas hoje é sim do nosso interesse. E se nós não conseguimos controlar a quantidade, a qualidade do que sai e como é que os trabalhadores que exploram esses produtos são protegidos, os mineradores dos nossos países, como é que são tratados, se nós não controlamos isso, é claro que estamos ainda naquilo que se chama de neocolonialismo. É importante que tirem sim, mas que nós controlemos as quantidades e as qualidades, que haja proteção dos trabalhadores, qualidade do trabalho, okay? Bem remunerados, bem protegidos, isso também é importante, e que acima de tudo nós tenhamos a capacidade de poder controlar
a quantidade de recursos que fica, que sai, e também a longevidade dos nossos recursos naturais. Se eu sei que aqui tem uma bacia de ouro e eu vou dar a concessão de uma empresa estrangeira para tirar ali ouro, antes de eu entregar é importante que eu saiba qual é a longevidade desta mina de ouro. Até quantos anos é que nós podemos explorar essa mina de ouro? E qual é a quantidade de área que podem tirar dessa mina de ouro? Se eu não tenho esse controle, apenas entrego a concessão à empresa estrangeira, portanto estamos aqui no padrão colonial. Logo, era aqui importante Angola ter também essa capacidade de poder aqui analisar e controlar os seus recursos naturais. Ponto. Também aqui falou-se da questão ligada... Mas antes, meu irmão, antes que te esqueças, faz like neste vídeo, por favor. Inscreva no canal, ativa as notificações. Inscreva-te, meu irmão, meu chefe, Vossa Excelência, reverendíssima. É assim que você me paga. O seu like, o teu like é o meu pagamento. Ok? Não sejas um escravocrata, aquela pessoa que só consome produtos não paga. Às vezes tem dinheiro, mas não quer pagar. Quer que os amigos o pagam uma cerveja, um cigarro, ele nunca paga, mesmo tendo dinheiro. Sim, estás a ser um explorador. Se faz favor, faça like. Muito obrigado, Ndapandula. No bom mundo, ou se preferires em português, muito obrigado. Também aqui o presidente falou que o ideal era que, ainda respondendo à pergunta do padrão colonial, o ideal era que, disse o presidente, Angola pudesse refinar todos os recursos naturais, pudesse dar maior emprego. Isso não pode ser ideal. Não pode ser o ideal. O ideal é aquilo que vive no mundo das ideias e que nós quase nunca havemos de alcançar, ok? O que nós esperamos é que todos os recursos minerais da Angola sejam refinados no nosso país, porque nenhum africano vai para a Europa explorar recursos minerais, nenhum país africano vai para a América explorar ferro, nenhum país africano vai para a China explorar ferro. Por quê? Porque existe aquilo que se chama de protecionismo. Aqui só entra produto acabado. Aqui só entra, dizem eles, os europeus, americanos, chineses e asiáticos, aqui só entra matéria bruta. E aqui só sai matéria acabada. E nós, por exemplo, quando diz, né, o ideal era que um dia Angola pudesse refinar tudo e assim ter emprego, ok? O mundo das ideias é muito distante. E Angola entra produto acabado, sai matéria-prima. Ao passo que os outros, que estão em níveis em que nós queremos estar, lá só entra produto bruto, sai produto acabado. Perceber? Parece-me que, aqui o presidente ao dizer, o ideal era que o projeto de refinarmos 100% dos nossos recursos naturais não é próximo. Ok? É muito distante. É daqui a uns próximos 20, 40, 50 anos. E nós sabemos muito bem que é muito mais fácil em economias vender matéria-prima do que refinar. Porque refinar exige pessoa, lei, esperar, porque é arar a terra, regar a terra, esperar crescer, dá muito tempo. É muito mais fácil explorar e vender. Okay? E isso gera uma economia imediata. E com isso nós não crescemos nunca mais. E com isso também vamos cada vez mais ir retirando os recursos naturais do nosso subsolo e, consequentemente, viveremos pobres amanhã. E também vivemos pobre hoje. Pobre hoje estamos a ver porque estamos a vender matéria-prima bruta. Amanhã viveremos pobres porque não teremos esses recursos naturais. Okay? Eu posso estar aqui a exagerar em dizer não teremos, porque desde que a gente saiba a quantidade de petróleo que nos resta ainda, a quantidade de ferro que nos resta, cobalto que nos resta, de pedras que nos restam. Desde que nós saibamos. Eu não sei. E será que o Ministério da Indústria, o Ministério dos Recursos Minerais, quando concede as concessões, tem esse estudo de longevidade, sei lá, não sei qual é o termo certo, mas faz esse estudo? Não sei. Porque o nosso presidente, ao dizer que o ideal era que Angola pudesse refinar tudo, parece-me que, eu espero estar errado, que não será tão cedo que nós poderemos refinar 90% do que nós exploramos. Agora, como o presidente falou aqui, nós precisamos de muito tempo, não é possível que possamos refinar tudo. A verdade é que as grandes economias não exportam matéria bruta. As economias que nós queremos ser iguais não exportam matéria bruta. Não exportam. Até o bruto que eles exportam já também refinado, já diminuído. Por exemplo, a madeira, matéria bruta, eu posso
cortejar e vender em vários pedaços para diferentes países. Ou uma madeira, ou faço como fazem com as carnes, né? A carne de vaca, né? Tiram isso aqui é lombo, isso é costeleta, isso é aquilo. Uma única vaca, eles distribuem várias marcas. Né? O pescoço de boi tem um nome, a orelha tem um nome, a boca tem um nome. Isso também chama-se refinar, é reduzir o grosso em pequeno, porque se eu te vender o boi, é muito mais barato do que te vender a carne em pedaços. A carne é muito mais cara do que o boi. Em suma, não preocupa o presidente angolano a exploração de recursos naturais, porque Angola não tem capacidade de poder refinar toda a matéria-prima que exporta, foram palavras do presidente. E esperemos que nós tenhamos pelo menos a capacidade de poder controlar todo o recurso que sai. Okay? Porque se nós não tivermos essa capacidade, estamos sim no padrão colonial e com uma infraestrutura de transporte estrangeira, as coisas sairão muito mais sem controle do que se o projeto do Corredor do Lobito fosse nosso. Ponto. Porque se a estrada, a ponte, a linha férrea é de uma empresa americana, quem faz a gestão e o controle do tráfego é a empresa americana. E se aquele que faz a concessão das terras não executar esse trabalho de investigação sobre a longevidade, o tempo de vida útil das minas, mas se forem eles a fazerem isso, ou então se for alguém muito fraco e logo fácil de ser corrompido, é claro que estaremos ainda no padrão colonial de exploração dos recursos minerais da África. So beyond minerals, can you explain to me how you see the Lobito Corridor benefiting Angola? Bom, o Corredor do Lobito vai beneficiar Angola porque, em princípio, vai impulsionar o desenvolvimento econômico de Angola no geral, mas particularmente daquelas províncias por onde o caminho de ferro de Benguela passa. Portanto, ele não vai servir apenas como um trânsito dos minerais que vêm de outros países e mesmo do nosso país. Portanto, ali o leste de Angola também extrai minerais exportáveis, mas nós vamos exportar produtos agrícolas, portanto, isso vai fazer desenvolver a agricultura, vai fazer desenvolver a indústria, portanto, procuraremos localizar um conjunto de indústrias ao longo do caminho de ferro de Benguela, portanto, ao longo do corredor do Lobito, assim como, portanto, vamos ganhar em termos de tarifas das mercadorias que passarem pelo nosso território com outros destinos, particularmente em direção aos países encravados da parte central da África. O Acordo de Livre Comércio Continental, portanto, necessita de infraestruturas, sobretudo infraestruturas rodoviárias, portuárias, ferroviárias. Portanto, o Corredor do Lobito, no fundo, vem dar, de alguma forma, resposta a esta necessidade que o nosso continente tem da mais fácil circulação de bens entre os nossos países. Ponto. Também aqui o Presidente responde, mais uma vez, aos críticos sobre quais serão os benefícios deste corredor para Angola, para além dos recursos minerais. E aqui o Presidente menciona o conjunto de empresas, de fábricas que vão de surgir durante a linha, né, toda a linha. Também aqui no fabrico, na produção agrícola e depois na arrecadação de receitas em função do que as empresas transportadoras vão de pagar portagens, impostos e não só. Ponto. Aqui concordo que haverá sim indústria neste corredor, porque havendo produção agrícola, mesmo que esta produção agrícola seja para exportar, por exemplo, uma empresa americana pode conseguir terreno para exploração, para cultivo, no Conde Cubango, por exemplo, poderá cultivar arroz, feijão, cebola, o que for, mas para poder exportar precisará de refinar a própria agricultura no Conde Cubango. Podem surgir, sim, essas indústrias transformadoras para exportar. Angola pode ser usada como sendo a base logística de muitas economias chinesas, europeias, americanas. Ou seja, nós
produzimos o feijão, o arroz nas terras africanas, lá empacotamos, lá limpamos, ou então até às vezes nós lá já enlatamos e depois exportamos. E também vendemos para o mercado interno angolano. Isso pode sim refletir-se na economia angolana em forma de emprego, mais uma vez, e pequenos empregos também hão de surgir durante a linha. Ponto. Vamos aqui falar de economia doméstica, ok? Porque outros níveis, já falamos aqui no primeiro tópico. A agricultura e a indústria, sim, são fatores que podem surgir, mas essa agricultura é industrial se essas empresas americanas, europeias e chinesas decidirem fazer o que falei aqui a pedaço. Ponto. Ou empresários angolanos decidirem também já aproveitar esse corredor para poderem cultivar, né, enlatar, transformar também, poderem aproveitar aqui a linha do corredor do Lubi, poderem também exportar a produção agrícola, ok? Se empresários nacionais não entrarem no mercado agrícola, os estrangeiros vão de entrar. E se os estrangeiros entrarem, claramente nós perdemos na concorrência em função do capital, das máquinas que eles utilizam, que são muito mais baratas e produtivas em relação às nossas. Angola também poderá ganhar a nível de tarifas, falou aqui o presidente, mas este tipo aqui choca com o problema ligado à livre circulação de bens a nível da África. A livre circulação de bens a nível da África poderia aqui eliminar as tarifas, as taxas. Podia ficar aí, por exemplo, a taxa de circulação, né, ou as portagens, ficaria ali. Mas os impostos para a entrada e saída de produtos são eliminados. Ok? Porque é bem possível que o dono da infraestrutura pode aqui cobrar algumas taxas de circulação desses bens e serviços. E se calhar, daqui a 50 anos, quando essas infraestruturas passarem para nós, ou daqui a 100 anos, podemos sim eliminar estas barreiras fiscais. Ponto. Este corredor, para terminar já, também veio aqui forçar a África a ter estradas e linhas férreas para poder facilitar aqui a livre circulação, falou aqui o seu presidente. Ok, mais uma vez estamos aqui nós a esperar que alguém nos faça estradas. Às vezes é necessário, quando não se tem dinheiro e conhecimento, sejam bem-vindos e esperemos que daqui nos próximos 50, 100 anos essas infraestruturas ainda tenham vida e assim passem para a nossa posse. Porque, de contrário, se for continuar a ser deles, tenho dúvidas que consigamos aqui eliminar o neocolonialismo ou o padrão colonial, como perguntou aqui o jornalista. Faz like, meu irmão. Faça like. Ajuda o canal a crescer. Faz uma boa ação essa sexta-feira. Muito obrigado. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. E que Deus, como sempre, nos abençoe. Amém.